Começa agora o programa Uma Palavra Amiga. Programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Uma Palavra Amiga. Locução e apresentação, Pastor Salésio Pereira. Muito boa tarde, ouvintes do programa Uma Palavra Amiga. Nós queremos cumprimentar nossos queridos ouvintes na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por esse momento maravilhoso, onde nós podemos, nesse momento, já falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus. Prepara o teu coração, querido ouvinte, querido irmão, falando um pouquinho sobre a fé em Jesus Cristo, uma palavra conhecidíssima, aonde nós estamos louvando, glorificando o nome do Senhor com essa palavra. No livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado? Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Nós vimos na palavra de Deus nos falando dessas maravilhas, a fé genuína, e condena-se a fazer acepção de pessoas. Nós vimos que nos nossos dias, no meio da igreja, muitos estão olhando com olhos carnais e não espirituais. A igreja do Senhor, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós vivemos o momento final da igreja na face da terra. Nós temos visto muitas pessoas fazendo número no meio do povo de Deus, porque se de uma forma nós pregamos a palavra, mas também nós temos que dar o alerta, aquilo que o Espírito Santo concede nós falarmos através da mensagem, que o homem e a mulher, a tendência humana é fazer com as coisas grandes, se tornem grandes. O que quer dizer isso? Coisas grandes. Deus faz coisas grandes, coisas maravilhosas, mas Ele trata a todos de uma mesma forma. Jesus, Ele estava no meio do povo, Ele não fazia acepção de pessoas. Ele chegava o doutor, Ele tinha a palavra para o doutor. Chegava o mendigo, Ele tinha a palavra para o mendigo. Chegava o coxo, Ele tinha a palavra para o coxo. Então nós vimos que se nós somos realmente seguidores de Jesus, e nós temos essa fé genuína, que um dia nós vamos ser salvos, e essa salvação depende da nossa perseverança, essa salvação depende se nós prosseguirmos na obediência da palavra. E todo o tempo dentro da igreja não vai fazer com que eu alcance a minha salvação. Os meus últimos passos diante do Senhor que vai marcar a minha salvação, a tua salvação. Querido ouvinte, querido irmão, você que está ligadinho nessa palavra, você pode ver que muitas pessoas têm te rejeitado, têm feito com que você não possa transmitir nada, não tenha aquela alegria de transmitir na igreja aquilo que tu quer fazer diante do Senhor, dentro da palavra. Mas muitas pessoas que te rodeiam se diz amigos, mas não são. O amigo fiel é Jesus Cristo. Muitas pessoas sufocadas dentro de ministérios, fazendo a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então Deus está erguendo ministérios pela fé. Muitos ministérios vão ser abertos ainda na face da terra, porque são profecias, são promessas de Deus. Estão erguendo homens, Deus está erguendo homens e mulheres, o melhor dizendo, homens e mulheres que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Muitos não querem fazer de acordo com a palavra.
o Senhor vai cobrar. Naquele dia, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então nós vimos aqui que pela fé genuína em Cristo Jesus, o Senhor Jesus condena a fazer acepção de pessoas. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é forte, poderosa, para nos dar a direção, porque pela palavra de Deus nós existimos. E se você está entendendo essa mensagem, toma essa palavra no teu coração, porque aquele que faz acepção de pessoas, ele não está no Espírito, ele não tem amor, ele não tem perseverança em oração. Geralmente as pessoas de mais oração são mais simples, são mais objetivas, são mais fácil de conversar, mais fácil de entendê-las. Por quê? Porque a pessoa que vive em oração, ele vive em conversa com Deus. E quem fala com Deus, ele tem a paz, ele transmite uma paz. Um certo homem de Deus, pedreiro, homem humilde, morando em um bairro humilde, ele, quando falava, ele transmitia uma alegria imensa. Quando falava, meu irmão, ora por mim, aquela oração fluía, aquela oração era maravilhosa. A pessoa era curada na hora, o poder de Deus tomava conta. Aquela pessoa simples, com as mãos calejadas do trabalho pesado, e ali Deus usando aquela vida, e ele numa alegria tremenda, muitas vezes cansado, abatido, com a sua carne abatida do cansaço, do trabalho, da fadiga, mas quando o Senhor, glória a Deus, usava aquele vaso, ele se tornava forte, porque o nosso Deus faz coisas tremendas, faz coisas grandes. Por isso, querido ouvinte, querido irmão, não olha para a aparência do homem, assim como Samuel olhou para os filhos de Davi, para os filhos de, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas Samuel, ele viu beleza. Quem sabe é esse que vai ser rei, quem sabe é aquele que vai ser rei. Mas escolheram Davi, escolheram um pequenininho, mas de uma coragem imensa, segundo o coração de Deus, um homem chamado Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós vimos a palavra de Deus, nós se alegramos quando existe amor, porque sem amor não existe obra. Essa é a fé genuína. Porque se eu tenho a fé que alcança a minha salvação, certamente meu coração tem amor. Certamente o teu coração tem amor, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã. Porque nós louvamos a Deus pela palavra de Deus que Ele tem nos dado nessa oportunidade. E diz assim: porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então olha só que palavra maravilhosa. Nós somos herdeiros do reino, nós somos povo eleito, que um dia vamos morar na glória eterna. Nós vimos aqui também a palavra falando: mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Muitas pessoas dizem: olha, onde está o teu Deus? Quem é o teu Deus? O nosso Deus é de milagre, o nosso Deus faz coisas grandes, é Deus de salvação, é Deus que transforma a vida. Por isso a palavra de Deus, quando, aleluia, quando entra na vida da pessoa, ela trabalha, ela vai lapidando, vai tirando as arestas, vai tirando tudo o que não presta, e ali vai fazendo uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta palavra, que com muita, glória a Deus, observação em cada assunto, a fé genuína condena-se o fazer acepção de pessoas. A fé genuína é aquela fé que nós temos, que nós queremos ver o nosso irmão, a nossa irmã vitoriosa. Nós queremos ver o nosso semelhante, né, vindo para a igreja,
sendo transformado pela palavra de Deus, sendo transformado por aquilo que o Senhor faz por nós, na sua transformação através do seu Santo Espírito, porque o nosso Deus, Ele garante todas as coisas na nossa vida. Não importa o teu problema, eu não sei o teu problema e não quero saber, porque eu não vou resolver. Mas o meu e o teu problema, quem resolve é Jesus Cristo. Conta para Jesus nesta hora qual é o teu problema e creia nesta palavra de fé que Jesus vai fazer a obra na tua vida nesta oportunidade, com esta mensagem, com esta palavra. Se não existe amor, não existe obra. Diz assim o narrador aqui fala, o escritor fala de uma coisa tão maravilhosa que fala assim: porque é errado julgar uma pessoa por sua condição econômica. A riqueza pode indicar inteligência, decisões sábias e trabalho árduo. Por outro lado, pode apenas significar que uma pessoa teve a felicidade de nascer em uma família rica. Ou pode ser sinal de cobiça, desonestidade ou egoísmo. Honrar alguém só porque ele ou ela se veste bem é considerar a aparência como algo mais importante do que o caráter. Às vezes fazemos isto porque a pobreza nos incomoda. Não queremos enfrentar as nossas responsabilidades para com aqueles que têm menos do que nós. Queremos ser ricos também e esperamos usar a pessoa rica como um meio para tal fim. Queremos que a pessoa rica venha juntar-se à nossa igreja e que ajude a sustentá-la financeiramente. Todos esses motivos são egoístas, originando-se da visão de que somos superiores às pessoas pobres. Se dissermos que Cristo é o nosso Senhor, então devemos viver como Ele exige, não mostrando qualquer favoritismo e amando todas as pessoas, não importando se são ricas ou pobres. Jamais, querido, você pode fazer acepção de pessoas. Na nossa caminhada, nós vimos dificuldades, nós vimos perseguições, até mesmo dentro de banco, na parte financeira, e aonde fala na parte financeira da igreja, temos perseguições. Isso na caminhada, todos sabem disso, todos servos de Deus passam por esse momento, por esse processo. Mas nós abrimos igreja não para ganhar dinheiro, mas para ganhar almas para o reino. E essa coragem, esse espírito é do Espírito Santo que faz a obra, não é o homem. E esse espírito de ousadia que nos dá essa garantia e nos dá essa confiança de que a obra é sustentada pelos seus filhos fiéis, dizimistas, ofertantes, e nada mais do que isso. Para nós termos uma vida com Deus, uma vida com Jesus, nós precisamos ser fiéis e ser honestos. Para trabalhar na seara do Senhor, não precisamos abrir igreja para comer o pão de cada dia. Nós precisamos abrir igreja para ganhar almas, e o Senhor sustenta a todos nós. Tudo é por fé. É nessa fé genuína que está em Tiago 2, que nós vimos aqui, a fé genuína, que os nossos irmãos têm que exercitar essa fé. Nós temos que exercitar essa fé, querido ouvinte, querido irmão, para podermos estar na presença de Deus, para Ele realmente nos sustentar. Porque se você é uma pessoa que tem amor no teu coração e não faz acepção de pessoas, você tem o amor de Cristo na tua vida e realmente você é uma pessoa convertida. Realmente você é uma pessoa que é um cristão verdadeiro, uma pessoa que tem amor pelo teu semelhante. É o que a palavra de Deus fala nessa oportunidade, que nós temos de transmitir essa palavra, a fé genuína. Que maravilha de palavra para o teu coração, para o meu coração, querido ouvinte, querido irmão. O que nós queremos transmitir é que você tenha uma esperança viva de salvação através do teu comportamento como cristão,
na obediência da palavra, no jejum, na oração, na vida consagrada, que muitos falam hoje que não precisa mais jejuar, não precisa mais ter compromisso com isso, com aquilo, uma vez salvo, sempre salvo, e não é assim não. Nós temos que cuidar da nossa salvação como uma joia mais preciosa, porque nós não sabemos quando vamos partir dessa terra, e nós temos que escolher o nosso caminho. Mesmo dentro da igreja tem pessoas perdidas, porque vem só receber a bênção, só o interesse, só o lado material e espiritual. Por que que não? Porque Deus vela pela sua palavra, ele recebe bênção sobre bênção, mas não tem caminhada para a salvação, porque a salvação é a obediência da palavra. Não é eu estar dentro de uma igreja que vai dizer que eu sou salvo. O que vai contar a minha salvação é eu estar diante da presença de Deus, na obediência da palavra. Assim que a gente partir dessa terra, nós já partimos salvo com Jesus Cristo, pela sua palavra, pela obediência, pelo amor em Cristo, porque se não tem amor, não existe obra na minha vida. Sem amor em Cristo, não há obra na vida de nenhuma pessoa, seja quem for. Então nós sabemos que a palavra é muito clara para nos dar condição dessa fé genuína, para nós mostrarmos que realmente, num bom testemunho com o nosso vizinho, num bom testemunho com o nosso colega de trabalho, num bom testemunho na vida, na tua caminhada, aonde você estiver, e isso traz um resultado maravilhoso para um dia você herdar o reino eterno e também ganhar muitas almas, para que naquele dia nós tenhamos também o nosso galardão. Louvado seja o nome do Senhor. Querido ouvinte, querido irmão, fica com essa palavra, Tiago 2, a partir do versículo 2. E nós vimos que esse título maravilhoso, a fé genuína, condena-se a fazer acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Não despreze o teu irmão, só porque você tem uns trocado a mais, só porque você tem uma casa para morar, a casa é tua, o carro é teu. Não despreze os outros, porque você não sabe o dia da manhã, o que te espera. Se é coisa boa, se tu plantar coisa boa, você vai colher muita coisa boa. Agora, se você plantar coisa ruim, o que você vai poder colher? O pior, né? Então, para que não aconteça isso na minha vida e na tua vida, o Senhor Jesus está nos alertando através de Tiago, nesta oportunidade da palavra de Deus, que nós não façamos acepção de pessoas, mas sim amamos o nosso irmão, a nossa irmã, amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra, querido ouvinte, querido irmão, na gloriosa paz de Jesus Cristo. Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.